Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso de número 12. Atos 2, a partir do 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Podeis assentar. Ao longo da história da igreja, irmãos, e nós temos registros mais claros depois da reforma, ou começando pela própria reforma, nós vemos inúmeros avivamentos espirituais, obras poderosas do Espírito Santo, através de homens piedosos, homens de oração, devotados à palavra e consagrados a Cristo, a quem Deus usou em períodos diferentes. A reforma, ela própria, foi um avivamento. O século XVIII, na Inglaterra, teve um poderoso avivamento, que também aconteceu paralelamente nos Estados Unidos. Temos notícias de avivamento que aconteceram no Congo belga, nas Ilhas Hébridas, na Coreia do Sul. E a história do cristianismo é marcada por poderosas visitações de Deus. E nós lembramos de nomes como John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield, Charles Finney, homens como Moody, que foram poderosamente usados por Deus em meio a esses avivamentos espirituais, que resultaram em renovação da igreja, em grande número de conversões. E em cada um desses avivamentos, antes deles acontecerem, a cristandade vinha em declínio. Parecia que toda a influência cristã desapareceria. Mas, de repente, havia uma renovação das forças do cristianismo. Havia, mais uma vez, uma prevalência do evangelho sobre as forças contrárias. E durante o século XX, houve um avivamento que ficou conhecido como o avivamento Azusa, que foi descrito, narrado por Frank Bartleman, no seu livro Como o Pentecostes Chegou a Los Angeles, sendo que ele próprio participou dos acontecimentos. E foi um dos que estimulou para que houvesse um despertar na igreja. Ele tomou conhecimento de um avivamento que estava acontecendo no país de Gales, manteve comunicação com aqueles que estavam experimentando o avivamento lá,
e as notícias ardiam no seu coração. Ele produziu folhetos para estimular a igreja na América, nos Estados Unidos, a orar por um avivamento semelhante, e percorreu os Estados Unidos por toda parte, distribuindo esses folhetos, dando notícia do que estava havendo no país de Gales, chamando as pessoas à oração para que houvesse um mover de Deus no seu país. E na rua Azusa, no lugar que estava funcionando anteriormente como um armazém, antes havia sido uma igreja metodista que tinha fechado, começou a haver reuniões sob a liderança do pastor Seymour. Lá eles oravam para que Jesus derramasse poderosamente do seu Espírito sobre os que se reuniam ali. Seymour havia sido instruído por Charles Parham, um outro pastor, acerca da evidência do batismo no Espírito Santo como sendo o falar em línguas. Na verdade, Charles Fox Parham era líder de um seminário e ele viajara e deixara os estudantes com a incumbência de uma pesquisa no Novo Testamento para que pudessem descobrir qual era a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Quando ele voltou, os estudantes estavam em consenso e disseram: nós concluímos que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E uma irmã chamada Agnes Osman, que fazia parte do seminário, olhou para o pastor Parham e disse: impõe as mãos sobre mim, como acontecia no livro de Atos. Ore para que eu seja cheia do Espírito Santo, como acontecia lá. Parham hesitou se deveria fazer aquilo ou não, mas mesmo hesitando, impôs as mãos sobre ela, e ela foi cheia do Espírito Santo e começou a falar outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Depois disso, muitos foram cheios do Espírito naquele seminário, e Seymour aprendeu de Parham sobre isso, porque ele saiu indo por várias partes dos Estados Unidos, esclarecendo o que se esperava daquele que era batizado no Espírito Santo. E agora estava ali, na rua Azusa, Seymour com um grupo de pessoas, orando, clamando, para que Jesus restaurasse os dons à igreja, batizasse no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. E, meus irmãos, a glória desceu. Pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, falando em línguas. Um jornal de Los Angeles deu a notícia dizendo que pessoas, como que loucas, se reuniam lá e entravam madrugada dentro, em meio a uivos, gritos. Os jornalistas ridicularizavam o que estava acontecendo, desconhecendo a força revolucionária daquele movimento sobre a história do cristianismo no século XX. O que viria a partir dali, ele desconheceu, ele minimizou, ele desprezou. Mas Deus operou ali poderosamente. O pastor Seymour não era alguém que pudesse atrair pessoas por sua aparência. Ele tinha deficiência em um olho. Era um tempo de segregação racial nos Estados Unidos. Ele era negro. Mas começaram a ir brancos para aquelas reuniões. E do ponto de vista sociológico, considera-se que foi uma coisa espantosa. Como negros e brancos, que na sociedade estavam segregados, separados, ali se uniram. Foi uma antecipação da superação, da discriminação racial nos Estados Unidos, e até hoje pessoas que nem levam em conta o Evangelho observam como foi curiosa a união, como ali todos se abraçaram. Lembra-nos os tempos da igreja primitiva,
Porque a época do início da igreja havia o problema entre judeus e gentios. Pedro teve dificuldade de ir à casa de Cornélio pregar, mas lá os seus preconceitos caíram por terra quando ele viu os da casa de Cornélio cheios do Espírito Santo e falando em línguas como eles haviam experimentado. E assim, lá na rua Azusa, um outro preconceito diferente daquele que havia entre judeus e gentios, agora entre negros e brancos, se quebrava diante da manifestação do poder de Deus. E a rua Azusa ficou conhecida como a Jerusalém americana. Alguns dizem que se você pegar o globo e enfiar uma agulha onde é Jerusalém e a agulha for grande, ela sai do outro lado, lá em Los Angeles. Meus amados irmãos, Deus operou ali poderosamente. Pessoas passavam pela calçada enquanto os irmãos oravam e clamavam a Deus. E eram batizadas no Espírito Santo se já fossem crentes. E se não fossem crentes, elas caíam de joelhos, mesmo na calçada, clamando a Deus por misericórdia e perdão de pecados. Pessoas começaram do mundo inteiro a ir para lá, para serem batizadas no Espírito Santo. Pastor Thomas Barrett, que era da Europa, viajou, atravessou o Atlântico para conhecer o movimento. Pessoas de toda parte indo para lá, eram batizadas no Espírito Santo e saíam para outros lugares levando a mensagem acerca do Cristo que ainda batiza no Espírito Santo e em fogo. Os próprios fundadores da Assembleia de Deus eram suecos, mas moravam nos Estados Unidos e lá foram cheios do Espírito Santo de Deus, com a evidência de falar em outras línguas. E de lá explodiu um movimento, irmãos, que teve um ímpeto missionário nunca antes visto na história da igreja. Se nós tirássemos as igrejas que vieram do movimento pentecostal ou da renovação espiritual entre batistas, presbiterianos e metodistas, pouco sobraria de igrejas evangélicas, porque tornou-se a grande força do cristianismo nessa geração. A África estaria desprovida de tantas igrejas, não fosse o movimento pentecostal. A Coreia do Sul não teria a grande igreja de Poyonchu, a maior do mundo, se não fosse o movimento pentecostal. Deus operou e restabeleceu os dons espirituais ali de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Começou ali um grande avivamento. Mas aqueles que se opõem ao que aconteceu ali, que se opõem ao movimento pentecostal, eles apresentam argumentos que eu quero considerar nessa noite. Os seus argumentos são a partir de distorções do movimento, distorções que são mais presentes hoje, não naquela época. Tudo que Deus faz, o diabo procura imitar ou semear o joio no meio do trigo. E nós temos hoje muitas distorções, muitas igrejas que se auto-atribuem o nome de pentecostais, que dizem crer nos dons, mas que nada tem a ver com aquele movimento originário ali. Por exemplo, os que defendem a teologia da prosperidade, que são classificados como neopentecostais, apregoam uma mensagem que não era aquela mensagem daqueles irmãos. Aqueles irmãos conheciam o sacrifício, não a prosperidade. Aqueles irmãos conheciam a dificuldade, não as regalias. Eles conheciam o labor, não o deleite. O que aconteceu lá nada tem a ver com as igrejas que fazem a apologia, defesa hoje da teologia da prosperidade. Por outro lado, há outras distorções também
além dessa teologia específica. E nós precisamos considerar isso, porque os que são contra o movimento, eles pegam essas distorções para questionar a doutrina, porque o movimento pentecostal distinguiu-se de outros avivamentos, porque em vários outros avivamentos anteriores houve manifestações de dons, houve manifestação do poder de Deus, mas eles terminavam vendo aquilo como algo da soberania de Deus para aquele momento. Mas o movimento pentecostal cristalizou o avivamento em doutrina. Ele criou uma teologia do agir de Deus e ensinou os crentes a esperarem não apenas em tempos especiais, mas em qualquer tempo as grandes obras de Deus. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, os sinais, prodígios e maravilhas que confirmam a palavra de Deus. Por exemplo, entre os argumentos que alguns apontam, nós temos esse. Eles dizem, essa história de batismo no Espírito Santo, como uma segunda obra da graça, uma segunda bênção, uma segunda experiência, pós-conversão distinta e subsequente ao novo nascimento, faz a igreja dividida em duas classes: os que não são e os que são batizados no Espírito Santo. E esses que são batizados no Espírito Santo se enxergam como superiores aos outros. Isso fomenta o orgulho, a distinção de crentes em duas camadas. Será que isso é verdade, irmãos? Observem que parece que o contrário é que existe nas igrejas que negam o batismo no Espírito Santo. As igrejas protestantes históricas tenderam para uma divisão entre o crente que tem formação teológica e o que não tem. Praticamente, somente os que têm uma formação teológica acadêmica é que podem ser pastores. Os demais fazem evangelismo pessoal, convidam pessoas para os cultos, mas não se arriscam à pregação. E se arriscarem, os outros vão dizer, você tem uma formação, você tem um curso teológico para estar pregando aí. Aí é que você tem duas camadas. E baseado numa formação intelectual, num critério secular, embora vestido do aspecto religioso, mas o que você está exigindo é uma formação acadêmica que cria um segundo grau. Os pastores são aqueles que tiveram a formação, os pregadores são aqueles que tiveram a formação, os demais são pessoas leigas, que vão apenas ouvir a mensagem. Mas no movimento pentecostal você vê o crente mais simples bradando nas praças, pregando nos cultos campais, pregando nas ruas. Por quê, irmãos? Porque saber a Bíblia é para nós importante. A Bíblia diretamente. Não é necessário uma formação teológica. Se você faz a leitura da Bíblia e a interpreta adequadamente, se você conhece de primeira mão a Escritura. Mas nós entendemos que o que nos capacita para pregar é o poder do Espírito Santo. E de repente um irmão simples, comum, mas cheio do Espírito Santo, está aí no meio do mundo pregando e ganhando muito mais almas para Jesus do que uma pessoa que tem uma casa cheia de diplomas. Foi o contrário. O movimento pentecostal acabou com as barreiras, não só originariamente entre negros e brancos, mas também entre os cultos e os incultos, porque pessoas simples estão pregando no poder do Espírito Santo, estão testemunhando. Elas não são olhadas com um olhar atravessado porque não tem formação na hora que falam, mas elas são recebidas por causa da unção do Espírito Santo que está sobre a vida delas. E
E nós não cremos que esta experiência está reservada para alguns crentes, mas ela é oferecida a todos. A Bíblia diz, pela boca de Pedro, como se disse lá na profecia de Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, quebra de barreiras raciais. Os vossos filhos e filhas, homens e mulheres, servos e servas, homens e mulheres, profetizarão, velhos sonharão, jovens terão visões, todas as idades, homens e mulheres, toda a carne. Pedro disse, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aleluia, aleluia. O movimento pentecostal foi que transformou Smith Wigglesworth, um encanador, num pregador de multidões, que orou por cegos e os cegos viram, orou por surdos e os surdos ouviram. Chegou no país da Europa para pregar, uma multidão se ajuntou. Os inimigos começaram a dizer que ele era curandeiro, que tinha alguma coisa na manipulação das mãos para gerar as curas. E ele disse, então eu prego aqui, me comprometo a não tocar em ninguém. Deixaram ele pregar. Ele juntou a multidão, era uma multidão enorme, e ele disse, olha, ele pregou o evangelho, depois disseram a mim que eu não posso impor as mãos sobre vocês, mas esse povo vai descobrir hoje que é o poder de Deus que opera. É você que vai colocar a mão na sua própria cabeça. Você tem um problema de coração, coloque você mesmo. Tem um problema na perna, segure você mesmo. E ele começou a orar, o cego começou a ver, o surdo começou a ouvir, e o paralítico a andar. Aleluia, aleluia. Um encanador, irmãos, mas cheio do Espírito Santo de Deus. É o contrário, isso abriu possibilidades, não distinguiu grupos, incluiu os que não estavam tendo oportunidade, porque é o poder do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus eram pescadores, grande parte deles. Nem todos tinham o conhecimento da poesia grega, como o apóstolo Paulo. Nem todos tinham cidadania romana, como o apóstolo Paulo. Nem todos haviam aprendido aos pés de Gamaliel, como o apóstolo Paulo. Mas aqueles pescadores de mãos calejadas, cheios do Espírito Santo, fizeram maravilhas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Uma outra acusação que é feita, e verídica, talvez verídica para as igrejas que têm distorções, nelas provavelmente isso vale, é que o movimento pentecostal fez as pessoas valorizarem mais a experiência que a Bíblia. Alguns dizem, os pentecostais seguiam pelo que sentem, não pelo que está escrito. São conduzidos pela experiência. Eu não nego que existam distorções desse tipo, mas não é da essência do movimento esse erro. Pelo contrário, é uma distorção daquilo que realmente é pregado ou foi originalmente pregado. No dia de Pentecostes, os discípulos começaram a falar em outras línguas, cheios do Espírito Santo, tão eufóricos estavam que foram confundidos com embriagados. E o povo dizia, o que é isto dizer? Pedro não disse, isso é verdade porque é sensacional, é verdade porque é espetacular. Pedro não apresentou a peculiaridade da experiência para mostrar que ela era válida. Pedro a emoldurou na Bíblia. Pedro disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro foi procurar uma base bíblica, e o crente, meus irmãos, que crê no batismo no Espírito Santo, na atualidade dos dons, ele se baseia no está escrito. Está escrito, João Batista disse: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Buscamos os dons, porque Paulo diz: buscai os melhores dons. Nós cremos nos sinais e prodígios, porque Jesus disse: pregar o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Mas os críticos dizem, os mais sofisticados críticos, eles creem na experiência, não no sentido da experiência individual, mas no sentido de que baseiam sua doutrina em relatos históricos do livro de Atos, que são experiências de pessoas que necessariamente não precisam se repetir. O que eles querem dizer, irmãos, é o seguinte: eles querem dizer assim: Deus disse a Abraão, por exemplo, para sair da terra dele, mas isso não quer dizer que todos nós vamos sair da nossa terra. Aquilo está registrado para Abraão. Então eu não posso pegar a Bíblia, o que eles querem dizer é isso, onde ela fala de uma experiência de uma pessoa, de algo que Deus fez na vida de uma pessoa, e universalizar para as outras. Porque o texto é histórico, não é didático, não é doutrinário. Ele não está dizendo que todos devem fazer, ele está dizendo que aquela pessoa fez. Não está dizendo que Deus está falando para todo mundo, que Deus falou para aquela pessoa que está sendo dito. E eles dizem, a doutrina pentecostal se baseia no que os apóstolos experimentaram, os da casa de Cornélio experimentaram, mas isso são relatos de experiências. Não há com isso nenhuma ideia de que essas experiências devam se repetir, devam continuar. O livro de Atos, eles dizem, ao contrário das epístolas, não é doutrinário, não é instrutivo sobre as coisas da igreja, é narrativo do que aconteceu. E nós não temos razão para esperar que o que aconteceu continue acontecendo ou volte a se repetir. Se acreditarmos nisso, nós estaremos fazendo da experiência de alguns a nossa regra de fé, embora estes alguns estejam mencionados na Bíblia, em vez de se basear nas doutrinas. Meus amados irmãos, essa distinção entre o livro de Atos e as epístolas não é inteiramente verdadeira. As epístolas têm parte histórica também. Quando Paulo manda abraço para um, para outro, saudação, está aí na doutrina, e está lá na epístola, geralmente no último capítulo. Isso é histórico. Quando no início da carta aos Coríntios, Paulo fala dos problemas que estão acontecendo lá, embora ele vai estabelecer parâmetros doutrinários, a descrição do fato é histórica. E o livro de Atos não é só histórico, ele tem doutrina, porque ele registra pregações que foram feitas, sermões que aconteceram. Quando as pessoas perguntaram o que é isto dizer, Pedro deu uma resposta teológica. Ele diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Alguém diz: mas pastor, o que Joel disse só para aquele dia? Não. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel nos últimos dias. Aos últimos dias era aquele tempo, e agora é o que? O pós-últimos dias? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Portanto, Pedro está dizendo que aquilo que havia acontecido naquele momento era algo para continuar a acontecer nos últimos dias.
E aquela evidência, o falar em línguas, que levou a pergunta: o que é isto dizer? E ele disse: isto, as línguas significam a profecia de Joel. A evidência também continuaria naquele tempo. Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Obviamente esse dom do Espírito Santo não pode ser a regeneração, senão teria que vir antes do batismo. Ninguém batiza irregenerado. O batismo é símbolo do novo nascimento. Se ele colocou o dom do Espírito Santo depois do batismo, embora excepcionalmente, como na casa de Cornélio, possa ser recebido antes, é porque é distinto da regeneração. O homem primeiro se converte, é regenerado, representa o novo nascimento no testemunho que dá pelo batismo, e depois é que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Quando Paulo foi a Éfeso, viu que os discípulos lá não tinham sido corretamente batizados, os batizou em água e depois impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Ele não orou antes do batismo, orou depois. Ninguém batiza incrédulo, batiza crente. Então, ao batizar, estava reconhecendo que eram crentes, mas só depois orou por eles, para que fossem cheios do Espírito Santo. Assim também aconteceu em Samaria. Ah, pastor, mas aconteceu em Samaria, aconteceu em Éfeso, mas não tem que acontecer ainda hoje. Mas quando Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, recebam o dom do Espírito Santo, ele colocou como subsequente, e ele disse: e esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E ainda temos outra coisa. Algumas narrativas bíblicas, que são de experiências que pessoas tiveram, são colocadas na Bíblia como normativas. Foi algo que alguém experimentou, mas a Bíblia diz que aquilo é normativo, vale para todos. Quer ver um exemplo? Abraão. Paulo toma o fato de que no Gênesis é dito que Abraão creu, isso foi imputado como justiça, para estabelecer uma doutrina. A experiência de um homem, a narrativa sobre a vida de um homem, é tornada normativa pela Escritura através do apóstolo Paulo. Em Romanos 4, diz assim a Bíblia Sagrada. Romanos 4, versículos 1, 2 e 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí veja agora, versículos 10 e 11. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. O que é que Paulo está dizendo? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. A experiência foi de Abraão, mas ela é a norma para todos. Nós somos todos justificados pela fé. Quando isso ocorreu a Abraão, ele já era circuncidado, que é o símbolo de ingresso na comunidade judaica. Não, ele não era circuncidado. Então Paulo diz: então essa não é uma promessa exclusiva para os judeus que são circuncidados, é uma promessa para todos, porque Deus justificou Abraão antes de ele ser circuncidado. Quando ele ainda era teoricamente um gentio, digamos assim, não havia ainda um marco da aliança com os judeus. Então, isso é para todos nós. Pega a experiência de Abraão e faz ela normativa. Nem todas as experiências são tornadas na Bíblia normativas, mas nós temos que ver quais são. A justificação pela fé de Abraão foi tornada normativa. Também nós temos sobre o casamento. Lá em Mateus, no capítulo 19, os fariseus vão até Jesus e dizem assim: Senhor,
Moisés permitiu o divórcio. Nós entendemos que por qualquer motivo, aliás, no Velho Testamento, até a poligamia foi permitida. Permitida não quer dizer que estava certa, foi tolerada. No Velho Testamento continuava pecado para quem praticava. Mas Deus não manifestava imediata reprovação e punição. Aí foram perguntar a Jesus: o homem pode dispensar a esposa, se divorciar dela por qualquer motivo? Jesus diz: vamos para antes de Moisés. Vamos para a experiência do início, para o primeiro casal. O primeiro casal é normativo para todos. Aí Jesus diz em Mateus 19,4: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus disse: mais forte do que a permissão de Moisés é o padrão que Deus estabeleceu no princípio. Com respeito ao primeiro casal, Deus não criou duas mulheres para Adão, criou uma. Deus diz: vocês dois vão ser uma só carne. Jesus disse: o princípio tem o padrão. Como tudo começou, foi o momento em que a experiência do primeiro casal estabeleceu o padrão. Então aquela experiência tornou-se normativa. E o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, que os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes, é normativo? É normativo, vai acontecer sempre como no princípio, como em Atos 2,4. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Em Atos, capítulo de número 10, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 44, quando Pedro esteve na casa de Cornélio, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus que eram crentes, que tinham preconceito com os gentios, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Naquele tempo eles pensavam que era só para os judeus, mas viram que era norma para todo cristão. E o verso 46 diz: porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus, porque aconteceu com eles como havia acontecido com os judeus. Aí verso 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo. Veja em Atos 11, a partir do verso 15, Pedro relata: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. A mesma linguagem de Jesus quando foi falar sobre o divórcio. Jesus, como é que foi no princípio? Vamos no princípio, o princípio traz o padrão. Agora Pedro está dizendo: olha, eles foram como nós no princípio. O dia de Pentecostes definiu o padrão. E continua, verso 16, e lembrei-me do dito do Senhor que foi para eles. Ele, quando viu os de Cornélio sendo batizados do Espírito Santo, lembrou-se do que Jesus disse para eles. O que Jesus disse para eles vale para os outros. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Em Atos, no capítulo de número 15, Pedro fala sobre isso de novo no verso 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Assim como a nós, do mesmo modo que a nós, como nós no princípio, como nós. Portanto, essa experiência de Atos 2,4 foi tornada padrão para a igreja, padrão, normativa para a igreja de Jesus. O batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de se falar em outras línguas. Meus irmãos, quando o movimento pentecostal despontou,
havia uma grande crise nos Estados Unidos, em meio às igrejas. Na Alemanha do século XIX, havia sido desenvolvida uma teologia apóstata, desviada, chamada de teologia liberal ou modernista. Esses que defendiam essa teologia queriam tornar a Bíblia aceitável ao homem incrédulo, à sociedade europeia sofisticada e científica. Então eles começaram a negar aquilo que para nós é caro. Não apenas negaram que Jesus operava hoje os grandes milagres, mas negaram que a Bíblia fosse inspirada por Deus. Para eles, a Bíblia continha a palavra de Deus, mas não era a palavra de Deus. As partes em que Jesus ensinava, como o Sermão do Monte, eles diziam: aqui é a palavra de Deus, dizendo qual é a norma moral a ser seguida. Mas a parte da Bíblia que falava em milagre, ele dizia: essa parte aqui não é verdadeira, isso aqui é uma narrativa mítica, isso aqui é simbólico, isso aqui é isso, é aquilo. Toda a parte sobrenatural da Bíblia eles descaracterizavam. Disseram que a Bíblia era um livro cheio de mitos. Disseram que Jesus não era Deus. Quando a Bíblia o chamava de Deus é porque ela estava usando uma hipérbole. Ele era um homem tão próximo de Deus que ela exagerou e disse: ele é como se fosse Deus. Negavam a divindade de Jesus, negavam a expiação, negavam o inferno, negavam a inspiração da Bíblia. Só sobrou os ensinos éticos de Jesus no Sermão do Monte. E como alguns já disseram, a má teologia nasce da Europa, é enlatada nos Estados Unidos e veio estragar na América Latina. Foi enlatada e mandada para os Estados Unidos. Igrejas começaram a adotar essa teologia. Foi essa teologia que esvaziou as igrejas da Europa. Porque as pessoas iam para a igreja: o que é que eu estou fazendo aqui? Se os milagres não acontecem, Jesus não é Deus, esse livro não é inspirado, o que é que eu estou fazendo aqui? O povo começou a perder o gosto por ir à igreja e esvaziaram os templos. E isso chegou nos Estados Unidos como uma grande ameaça, nos primórdios do século XX. E houve um movimento de homens piedosos contra isso. Eu hoje chamo esse movimento de um movimento dos fundamentos, mas o nome desse movimento era fundamentalismo. Mas hoje em dia corromperam essa palavra porque associaram com os radicais islâmicos. E quando ela é utilizada é como um termo pejorativo, mas naquela época não. Os fundamentalistas, os defensores do movimento dos fundamentos, eram aqueles que queriam manter os fundamentos da fé. E eles diziam: a Bíblia é inspirada por Deus, de capa a capa. É a palavra de Deus integral. Jesus é Deus. O mar vermelho se abriu. Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus fechou a boca dos leões na cova de Daniel. Jesus ressuscitou no terceiro dia. O cego Bartimeu viu. Lázaro ressuscitou. E Jesus vai voltar outra vez. Mas esse movimento foi pressionado pelo liberalismo teológico. Os liberais disseram: se isso é verdade, se isso aconteceu, por que não acontece mais? Por que ninguém está vendo isso? Quando os fundamentalistas foram acuados com essa argumentação, foram atacados com essa argumentação, eles começaram a dar uma resposta teológica. Não é porque o tempo dos milagres foi só no começo, para estabelecer a igreja. Os milagres aconteceram daquela forma só até a Bíblia ser escrita. Mas agora nós não temos mais necessidades. E os liberais diziam: vocês estão procurando desculpas. Mas eles formaram essa teologia que coloca aquelas grandes manifestações para os tempos apostólicos. Eles acreditam que aconteceu, mas aí eles tiram da dispensação presente a continuidade dos milagres. E acham que isso foi em função de um tempo, ou para a escrita da Bíblia, ou para a fundação da igreja. E foi nessa hora, irmãos, que homens como Frank Bartleman apareceram.
E disseram, não vamos dar essa resposta não. Vamos orar. Faz de novo, Jesus. Faz de novo. Manifesta o teu poder. Opera de novo. Opera outra vez. Para que essas bocas se calem. Para que estes homens sejam envergonhados. E começaram a orar. Orar para Deus operar e ficar inequívoco que tudo que a Bíblia diz é verdade. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E eles oraram até que as portas do céu se abriram e a glória desceu e o poder de Deus se manifestou mais uma vez na igreja. Mais uma vez. E eu vou lhes dizer, irmãos, o movimento pentecostal foi a maior força de preservação da sã doutrina evangélica. Os pentecostais negavam qualquer evolucionismo teísta, conciliação da narrativa bíblica com a teoria da evolução. Defendiam ardorosamente a inspiração de toda a Escritura. Os fundamentalistas eram dispensacionalistas, porque faziam uma interpretação literal dos fatos escatológicos a acontecerem no porvir. Essa era a doutrina considerada por eles a conservadora. Ninguém propagou tanto dispensacionalismo. A doutrina do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, o milênio literal, como o movimento pentecostal. Portanto, fez as verdades conservadoras mais perenes, mais difundidas. Quando nós vemos hoje igrejas que se dizem pentecostais, enveredando por doutrinas várias e estranhas, nós desconfiamos se o Espírito Santo está lá. Porque nós vamos ver agora, irmãos, quais são as características da obra do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 8, Jesus fala, eu vou ler a partir do 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. Está reportando-se ao Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Onde o Espírito Santo opera, irmãos, o pecado é mostrado. O pecado é denunciado. Igrejas que se dizem pentecostais, mas são coniventes com o pecado, não têm a presença real do Espírito Santo. É por falta da presença real do Espírito Santo que tem igrejas hoje defendendo que crente pode beber bebida alcoólica, pode se entreter com o mundo. O cantor de música mundana pode ir para a igreja e continuar cantando lá suas músicas mundanas e ganhando dinheiro com a devassidão dos outros. Mas Jesus disse, o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Onde o Espírito Santo está, o pecado é denunciado. E diz aqui no versículo de número 13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Onde a obra real do Espírito Santo aconteceu, a doutrina bíblica, em sua parte central, sempre foi preservada. A escatologia sempre foi bíblica, que diz o Espírito Santo anunciará as coisas que hão de vir. No versículo 14, Jesus disse, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Jesus disse, ele vai me glorificar. Desconfie desse pentecostalismo, onde você tem cantores estrelas, pastores, superstars. Desconfie disso, porque o Espírito Santo não vem para promover homem, ele vem para glorificar o nome de Jesus. Quer ver Pentecoste real? Olhe para o homem como o irmão Assis, que já partiu, para o irmão Gustavo, para
o pastor Carneiro, que os irmãos aqui conhecem, que não para de falar de Jesus um momento. Homens, irmãos, que falavam de Jesus ininterruptamente, que se alegravam com Jesus. O negócio deles era Jesus. Onde o poder do Espírito está, Jesus é exaltado, Jesus é glorificado, Jesus é proclamado. Não é o homem. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Para que nós recebemos o batismo no Espírito Santo? Para estarmos capacitados. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capacitação. Meus irmãos, eu desconfio de igrejas pentecostais que usam técnicas manipuladoras, que botam jogo de luzes, que transformam o culto em entretenimento, que flexibilizam o rigor da moral cristã para atraírem juventude promíscua. Eu desconfio de igrejas que se dizem pentecostais e usam recursos desse tipo, porque o objetivo do poder de Deus é lhe capacitar para fazer a obra, e eles aí não estão confiando no poder de Deus. Estão confiando em suas técnicas, em suas estratégias, em suas manipulações. Mas o poder de Deus é para nos capacitar a fazer a obra, irmãos, da unção de Deus. Quando pessoas eram batizadas no Espírito Santo na Rua Azusa, saíam de lá como missionários, sem dinheiro no bolso e sem nada. Os irmãos arrecadavam oferta para eles irem para lugares que eles não sabiam nem falar a língua, Índia, China. E eles iam só com passagem de ida, porque era o que dava para arrecadar. Não sabia nem o que é que ia acontecer, se não desse certo, como é que ia voltar. Aqueles homens iam, passavam dificuldades, necessidades. Eles não advogavam a teologia da prosperidade, eles iam na raça mesmo. Mas eles criam que estavam capacitados pelo poder de Deus. E Deus operou através da vida deles. Deus operou. Um sociólogo brasileiro que já partiu, fez uma análise do pentecostalismo há muito tempo atrás, e ele disse que uma das coisas que fez o movimento pentecostal se propagar foi o êxodo rural. Seca no interior, o povo vinha para cá, e não tinha ninguém aqui conhecido, vinha na cara e na coragem, passando fome no interior, e as igrejas pentecostais abrigavam, acolhiam. Lá a pessoa conhecia o Evangelho, era cheia do Espírito Santo, e dizia: agora eu quero voltar para o meu interior, eu quero que eles conheçam essa mensagem. E iam voltando, e a glória ia sendo manifesta quando eles voltavam. E aí igrejas iam sendo fundadas em toda parte, irmãos. Onde há fogo pentecostal, há ímpeto missionário, há vontade de ganhar almas para Jesus. Desconfie de igrejas que são fundadas com a força de empresários, que só fundam quando tem uma estrutura grande, com uma estrutura rica. Confie naqueles que vão lá na cara e na coragem, que chegam no lugar, pregam no meio da rua, começa com uma igrejinha e vai crescendo. Esses aí, irmãos, é que vão no poder de Deus. Esses é que vão no poder de Deus. Não aqueles que já chegam com todo o aparato, que não envolve renúncia, que não paga o preço. E os que eram batizados em Azusa voltavam, iam para toda parte, com dificuldades, mas pregando o Evangelho, crendo na capacitação do Espírito Santo. Tem dois tipos de igreja hoje. Uma é que ela crê que vai prosperar através do marketing. Olha, aqui tem estacionamento, tem berçário, aqui tem café da manhã para isso, tem um dia para isso aqui, um dia para aquilo aqui tem isso, tem teatro, tem diversão, tem uma quadra de futebol lá atrás, venham para cá. É a igreja que confia em marketing. E a outra, pastor, a outra é que confia em Marcos 16. Ide pregar o Evangelho, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão
os enfermos e eles serão curados. É a capacitação do alto, é o poder de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. Este poder do Espírito Santo traz coragem, irmãos. Coragem. Atos 4:31 diz assim, eu vou ler a partir do 29, a oração é essa. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças dos inimigos do Evangelho e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, com coragem, com coragem. Tem pastores hoje que não querem pregar contra o pecado, tem medo de perder membro. Irmãos, falta poder de Deus, por isso que falta coragem. Querem fazer um culto para agradar os jovens gostam do louvor assim, você vai louvar os jovens ou Deus? Eu quero saber como é que Deus gosta do louvor. Ninguém faz louvor para entreter jovens, não. É para glorificar o nosso Deus. Falta coragem, irmãos. Falta coragem para confrontar o pecado. Falta intrepidez. E esses dias são dias que nós precisamos de gente corajosa, irmãos. Gente corajosa. Não confunda alegria com barulho de instrumento. Tem igreja por aí que está uma festança. Se faltar energia e os instrumentos pararem, você vai ver a frieza e a mornidão. Tudo era barulho. Não tinha nada. Mas se você está alegre no Senhor, pode ser sem instrumento nenhum, desafinado ou afinado, você dá glória a Deus, aleluia, você se alegra, porque a alegria no Senhor. Alegria no Senhor. Precisamos de coragem, irmãos, porque o mundo está estreitando para nós, porque o politicamente correto está tentando colocar uma mordaça na nossa boca. E muita gente aí, com medo de perder suas posições, suas coisas, vai terminar se calando, se amoldando, se ajustando, se acomodando. Mas nós precisamos de profetas da última hora. Nós precisamos de um povo corajoso, um povo que pregue a palavra e deixe as consequências com Deus. Aqueles irmãos começaram a oração dizendo, Senhor, olha para as ameaças deles, ainda estavam tremendo, mas terminaram pregando com toda a intrepidez a palavra. Aleluia, se tiver medo no teu coração, corre para o cenáculo e pede poder, e pede unção, e pede poder do Espírito Santo. Meus irmãos, Pentecoste é coragem, Pentecoste é capacitação, Pentecoste é o poder de Deus, Pentecoste é uma igreja inteira de pregadores e pregadoras, de gente que anuncia o Evangelho com coragem, na unção do Espírito Santo. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Ouvir irmão Fabiano, os irmãos que tocam, virem à frente nesse momento.